Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre uma passagem no livro Sexo e Destino, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Nessa passagem, André Luiz estava fazendo um atendimento à terra e chega à casa do senhor Cláudio Nogueira. E quando ele chega na casa dele, ele a depara com dois espíritos negativos que estavam lá conversando sobre vampirismo. Eram espíritos não evoluídos e que estavam obsediando o senhor Cláudio. André Luiz faz a seguinte observação: pela presença desses espíritos aqui, dá para se observar que é uma casa que não tem uma defesa espiritual firme. Ou seja, que os habitantes desta casa não têm o hábito da oração, não têm o hábito de manter protegida a sua residência. E mais para frente, tece um outro comentário. Uma moradora dessa mesma casa, senhora Beatriz, tinha o hábito da oração. E o hábito da oração a protegia contra influências deletérias, contra toda forma de pensamento negativo. Então, em relação a ela, mesmo que aqueles espíritos negativos que estavam na casa em decorrência dos outros habitantes da casa não tinham o poder de prejudicá-la. O que nós observamos aí? Que uma casa, um lar, ele precisa ter proteção espiritual. E essa proteção se faz através dos seus habitantes, dos seus moradores. E como que você vai proteger espiritualmente o seu lar, o nosso lar? Vamos contratar uma empresa de segurança? Não, né? A empresa de segurança faz a defesa material, mas e a defesa espiritual? Como que nós vamos evitar que espíritos negativos habitem o nosso lar? Fiquem lá dentro para nos influenciar negativamente. A obrigação é nossa, moral, de manter o equilíbrio espiritual do nosso lar. Então, nós temos que ter o hábito da oração em nosso lar, o culto do evangelho no lar. E isso faz com que se crie uma rede de proteção magnética até no nosso lar, impedindo a entrada de espíritos negativos, espíritos oportunistas que queiram, mesmo que indiretamente, nos prejudicar. A oração é fundamental. Nós temos que ter também vigilância sobre os nossos atos, vigilância sobre os nossos pensamentos, porque a vigilância irá fazer com que nós percebamos em nós aqueles desejos negativos, aqueles desejos contrários ao bem. E se nós identificarmos em nós esses desejos negativos e trabalharmos para modificá-los, nós vamos impedir que espíritos que têm esses mesmos desejos negativos criam sintonia conosco. Então, é nossa obrigação orar e vigiar sempre. Orar vai nos trazer fortaleza, vai nos trazer uma imunidade espiritual, no sentido de proteção, proteger o nosso lar, proteger o nosso próprio espírito, elevar o nosso padrão vibratório, e as nossas mudanças de hábitos morais fará com que nós não aceitemos mais sintonias negativas. A partir do momento que nós começarmos a nos modificar, traçarmos planos novos, traçarmos novas condutas, nós estaremos entrando em sintonia com espíritos melhores. E isso vai impedir que espíritos negativos nos ataquem, nos atinjam. Então, olha a importância do culto do evangelho no lar, que traz uma proteção não só para o meu lar, mas para todo o meu bairro, para os meus vizinhos, traz socorro e amparo para os espíritos necessitados que ali estão. É um compromisso muito grande que eu estou fazendo com a espiritualidade. É um socorro para mim e para o próximo. Mas diariamente eu tenho que trabalhar na minha higiene espiritual. Diariamente eu tenho que trabalhar para vencer as minhas tendências negativas. E isso vai fazer com que eu
entre em sintonia cada vez mais com espíritos melhores e vá criando em mim uma fortaleza moral, uma fortaleza espiritual. Não vai fazer com que as minhas provações diminuam, não vai fazer com que eu deixe de sofrer, com que eu deixe de passar por situações necessárias para a minha evolução, mas vai fazer com que eu passe por tudo isso, por tudo que eu precisar passar, de maneira mais resiliente, mais fortalecida, com mais consciência e muito, muito melhor, porque eu estarei em companhia de bons espíritos. Então vamos fazer a nossa parte, fazer a defesa do nosso lar, da nossa família, a nossa defesa espiritual, orando sempre, estando vigilante sempre. Receita não é minha, receita é de Jesus. E aí? Vamos orar e vigiar sempre.